Neste vídeo do Nossa Ecologia, explicamos o que é o reino Monera, além das suas características mais importantes, sua estrutura e sua classificação. O que é o reino Monera? Existem 5 reinos na natureza. O reino Monera é formado por organismos procarióticos, ou seja, seres unicelulares sem núcleo definido e com tamanho entre 3 e 5 micrômetros, dentro dos quais se encontram as bactérias. O reino Monera é constituído pelos organismos mais antigos, difundidos e numerosos da Terra, presentes em todos os tipos de ecossistemas, tanto aquáticos como terrestres. São organismos cuja forma de nutrição pode ser autrófica ou heterotrófica. Além disso, esses seres podem ser encontrados isolados ou formando colônias, como consequência da divisão celular, sem posterior separação das células descendentes. Descubra quais são os outros reinos da natureza no vídeo que deixamos para vocês no cartão. Recursos do reino Monera. Podem apresentar diversos formatos, como cocos, bacilos, víbrios, espirilos e alguns podem até mudar de forma durante o seu desenvolvimento, dependendo do meio que ocupam, o substrato. Por serem organismos unicelulares com necessidades energéticas modestas, utilizam quase completamente o processo de glicose, pelo qual oxidam moléculas de glicose de proteínas, carboidratos e gorduras para obter energia. Algumas bactérias obtêm o seu carbono de fontes inorgânicas, mas as bactérias patogênicas são heterotróficas e obtêm os seus nutrientes, incluindo nitrogênio, de fontes orgânicas e inorgânicas. Eles não têm organelas, ou seja, não possuem mitocôndrias, lissossomos, plasmídeos, aparelho de Golgi, retículo endoplasmático ou centrosoma. Eles realizam reprodução assexuada por fissão binária ou excisão. Por fim, são decompositores e mineralizadores do ambiente em que habitam. Estrutura do componente do reino Monera. Os componentes do reino Monera são constituídos por uma série de estruturas típicas. Vamos vê-los. Cápsula bacteriana. Algumas bactérias possuem uma cápsula bacteriana, que é uma estrutura com função protetora. É encontrado fora da parede bacteriana. É composto por polissacarídeos e aminoácidos e serve para aderir a superfícies e resistir à fagocitose por macrófagos ou outros tipos de micro-organismos. Parede bacteriana. Embora não esteja presente em todas as células procarióticas, é uma estrutura de grande importância, pois dá forma à célula e mantém a estrutura intacta e estável, protegendo-a de situações de estresse osmótico. Membrana plasmática. Ela está localizada dentro do limite delineado pela parede celular. É fina, elástica, atua como limite mecânico, possui permeabilidade seletiva, serve para transporte de nutrientes e resíduos e para detecção de sinais do meio ambiente. Como esses organismos não possuem organelas internas, a membrana plasmática é onde são localizados os processos metabólicos, como respiração e fotossíntese. Citoplasma. Meio aquoso, fluido ou semifluido constituído por vitaminas, sais, enzimas, carboidratos, proteínas solúveis, lipídios e ácidos nucleicos. O citoplasma é de consistência granular devido à presença de um grande número de ribossomos. Espaço periplasmático. É uma região da parede celular das membranas gram-negativas, localizada entre a membrana externa e a citoplasmática, de grande importância. É composto por um fluido periplasmático que apresenta enzimas hidrólicas e proteínas de ligação para a captação e processamento de nutrientes. Ausência de núcleo. O ácido nucleico está em uma área chamada nucleóide, que é mais elétron-denso que o resto, mas não possui uma membrana ao seu redor. Endósporo bacteriano. Estrutura típica de bactérias que se formam no seu interior e servem para resistir a condições adversas. Pelos e fímbria. Algumas bactérias possuem fímbrias ou diferentes tipos de pelos que são importantes para a adesão às superfícies. Flagelos. As células procarióticas que se movem o fazem usando estruturas chamadas flagelos, diferentes daquelas encontradas em uma célula eucariótica. Ribossomos. Os ribossomos das bactérias, que têm função de síntese proteica, diferem dos das células eucarióticas no coeficiente da sedimentação, pois os procariontes têm o coeficiente de 70, como o das mitocôndrias e dos cloroplastos. Órgãos de inclusão. São um tipo de organela que pode servir para orientação magnética, para armazenar reservas de carbono, nitrogênio ou fósforo e para flutuabilidade. Classificação do reino Monera. Anteriormente, dentro do reino Monera, 2 tipos de organismos eram diferenciados: organismos eubacterianos e organismos arqueobacterianos. No entanto, concluiu-se posteriormente que essas últimas tinham uma história evolutiva completamente independente das bactérias e passaram a ser consideradas como os 2 grupos distintos,
árquea e bactérias. Assim, essa é a classificação do reino Monera. Árquea, as antigas arqueobactérias. São os procariontes mais antigos existentes na Terra e caracterizam-se por habitar ambientes com condições extremas, por exemplo, fontes termais e áreas salinas, pois possuem uma parede celular e uma estrutura característica que lhes permite sobreviver a essas condições. Bactérias, as antigas eubactérias. Seu nome significa bactérias verdadeiras. Possuem paredes celulares rígidas compostas por peptidoglicanos, possuem locomoção com auxílio de flagelos e neles podemos observar a presença de pile na superfície celular, auxiliando na reprodução sexuada e também ajudando os patógenos a se fixarem em um hospedeiro que vão invadir. Cianobactérias. Conhecidas como algas verdes azuladas, são os únicos organismos procarióticos capazes de realizar processos fotossintéticos oxigenados. São os maiores organismos procarióticos e podem atingir dimensões de até 60 micrômetros. Se quiser continuar aprendendo curiosidades sobre a natureza, não perca a playlist que deixamos aqui. Até a próxima, ambientalistas!